Louvado seja Deus, porque eu e você estamos aqui. Amém? Louvado seja Deus pelas famílias da nossa igreja, louvado seja Deus pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes. À medida que os anos vão passando, né, a gente vai criando um laço de amizade tão forte, e quando nós não vemos, eu falo que faz muita diferença quando a gente vê as crianças correndo por aqui, né? A alegria do nosso Ministério Infantil aberto, Ministério de Jovens, e nesses últimos meses nós estamos tendo que não tê-los aqui por enquanto, né? Mas, se Deus quiser, a partir de fevereiro, o Ministério Infantil vai estar voltando aos poucos. Nós vamos profetizando, não é verdade? Profetizando juntos e crendo, em nome de Jesus, que esta onda vai passar, estará passando em nome de Jesus. Nós temos que ter olhos de fé, não é verdade? E nós temos que usar aquilo que o Senhor nos dá de poder e autoridade para dizer para que esta pandemia cesse em nome de Jesus nas nossas intercessões. Você tem feito isto? Amém? Amém. Glória a Deus. Pode assentar, queridos. Nós temos feito isto, pedido ao Senhor a misericórdia, o amor dEle, a compaixão dEle por nós. Não que a gente mereça, não que a humanidade mereça, porque os corações, cada dia que passa, têm estado, sim, mais distante do Senhor. Infelizmente, têm estado distante do Senhor. E, por causa disto, nós vemos acontecendo muitas coisas. Nós estamos vendo cada dia mais se deteriorando princípios e valores. Princípios e valores que foram estabelecidos por Deus já há milhares e milhares de anos atrás. Não é segredo para nós que o homem, né, que o ser humano, que a humanidade, ela sempre se levantou não querendo reconhecer a soberania de Deus. A humanidade sempre se levantou para ir contra os princípios estabelecidos por Deus para a humanidade. E não é de hoje, mas, como diz a palavra de Deus, nos últimos dias, lá em 2 Timóteo, você pode abrir lá em 2 Timóteo, eu vou pôr aqui para nós estarmos contextualizando a nossa mensagem dessa manhã, e você pode estar trabalhando na sua mente, no seu coração, tudo isto, né? Eu gosto de citar esse texto, já cito ele há algum tempo, porque é uma realidade entre nós. 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 5, diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, os homens e as mulheres, viu? Aqui a gente pode pôr a humanidade, né? Será egoísta, avarento, presunçoso, arrogante, blasfemo, desobediente aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se também destes, né? A orientação do apóstolo Paulo. Por isso que eu falo que nós dependemos totalmente da misericórdia, do amor do Senhor para com as nossas vidas, para que realmente cesse toda esta pandemia e venha cura sobre as nações, venha cura sobre a nossa nação, né? Venha paz, né? Sossego aos nossos corações. Porque diante de um quadro como este dos últimos dias, que o apóstolo Paulo cita aqui, é o que nós estamos vivendo. É o que nós vivemos hoje. Quem tem, né, ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem sensibilidade espiritual percebe isto. E nós que somos homens e mulheres espirituais, o Espírito Santo de Deus habita em nós, então nós percebemos isso. Amém? Você percebe todas essas coisas? Quando você lê textos como estes? Por isso que eu falo que necessitamos
do amor, da misericórdia e da compaixão do Senhor, amém? Então, quando você for orar, interceder, lembre-se sempre de um texto como esse e realmente prostre-se aos pés do Senhor com o coração arrependido, porque é com esse coração contrito que o Senhor trabalha. É neste coração que o Senhor... É isto que constrange o coração de Deus e faz com que a história mude, faz com que venha a paz, com que venha a cura, porque Ele é o detentor da vida, Ele é o príncipe da paz. Amém? É dele que vem todas as coisas. O Senhor colocou uma mensagem no meu coração nesses dias, e eu coloquei o tema desta mensagem para este domingo, minha família aos pés da cruz. Minha família aos pés da cruz. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, um texto que conhecemos muito bem, diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Amém? A mensagem da cruz é o poder de Deus. A nossa família é uma parte muito importante das nossas vidas. Você concorda? É muito importante, é prioritária a família, né? Quando nós formamos a nossa família, quando nós casamos, né? Aqui os que já casaram, a gente tinha sonhos com a nossa casa, sonhos com a nossa família, e desejávamos, né, formar uma família, e quem ainda não formou, jovens que aqui estão, que ainda não formou, tenho certeza que tem o sonho do casamento, né? Quantas vezes a gente ouve, né, muitos jovens vêm falar conosco assim, e falam assim: ai, pastora, mas Jesus tem que esperar para voltar. Tem que esperar para voltar porque eu tenho que casar, né? Jesus tem que esperar eu formar minha família. Tem jovens aqui que pensam assim ou não? Ai, não tem, né? Que bom que você não está pensando, então, é melhor para nós que a gente ora para Jesus voltar rápido mesmo, né? Ele tem que vir já, né? Mas os jovens sonham em ter sua família, eles querem ter sua família, né? Nós temos uma filha que vai se casar agora e eu vejo nela o sonho de formar a família, vejo no noivo dela também, um pouquinho que a gente conversa, ele já está pensando nos filhos. Ela ainda quer esperar uns 4, 5 anos, ele não sei. Mas eles sonham, né, em ter família. E a família realmente é um projeto do coração de Deus. Nós sabemos da história da humanidade, como Deus começou todas as coisas. Como Ele começou a história da humanidade, com um homem e com uma mulher, com um casal. Os sonhos, né, cresçam, multipliquem, encham a terra. Esse era o desejo, e é o desejo do coração de Deus. Por que formar uma família? Por que nós precisamos ter uma família? Por que você, jovem, precisa ter uma esposa, e você, moça, precisa ter um marido, e filhos e tudo mais? Por que isto? Porque, quando nós formamos uma família, nós melhoramos a nossa personalidade, nós melhoramos, isto é para ser família, é para melhorar o nosso caráter, é para nos ensinar a crescer em amor, é para nos ensinar o carinho, o cuidado um com o outro, é para nos ensinar a fidelidade, é para nos ensinar a honestidade, é para nos ensinar uma autoconfiança em nós. Tudo isto são coisas necessárias, sabe para quê? Para termos sucesso nesta vida. Por isso, família é algo tão importante, porque ela faz isto em nós. Talvez você não concorde com isso que eu estou falando, mas eu vou te dizer que essas são as bases de uma família. É para isso que a família existe. É para dar crescimento, é para trabalhar conosco, é para trabalhar nosso caráter, é para a gente estar cada dia mais se aproximando de Deus e do caráter de Deus através daquilo que a família faz em nós. Esse era o desejo do coração de Deus, é assim que Deus pensa a família. Mas, no entanto, nós vamos vendo que à medida que os anos vão passando, que o tempo vem passando, e aquilo que a gente falou do texto de 2 Timóteo, a gente vê que a família, como instituição, ela está se tornando cada vez mais uma coisa do passado.
É como se falam, né? E a gente ouve muito estes conceitos, inclusive, né, em alguns estudiosos, cientistas, a mídia, né, fala muito disso, que esta ideia de família é uma mentalidade, é uma ideologia judaico-cristã. Essa ideia da família é uma ideia ultrapassada. É muito triste isso, mas é o que nós estamos ouvindo. Vem se tornando uma coisa do passado. Então, o conceito de uma casa, de uma família tradicional, infelizmente, ela está se tornando, está se colocando à parte, e ela está se tornando, pasmem, mas eu acho que é isso mesmo, uma peça de museu. Daqui a pouco, a família vai ser uma extinção, uma espécie em extinção. Infelizmente. O conceito e a família, como Deus sonhou, está se tornando isto. Exatamente por quê? Porque a maldade vem se acelerando. Os homens e mulheres estão se tornando cada vez mais egoístas, avarentos. Cada vez mais olhando só para si e não valorizando os princípios de uma família. Esquecendo que, sim, a família é onde nós temos elementos fundamentais para sermos homens e mulheres de sucesso. De sucesso para esta vida. Quantas vezes a gente já ouviu essa frase? Como que é? Nenhum sucesso, né, no mundo compensa o fracasso da família, não é? Compensa o fracasso da sua casa. Nenhum sucesso. Porque o verdadeiro sucesso de um homem e de uma mulher está na sua casa, na sua família. De você passar anos da sua vida e poder contar depois e olhar para a sua geração, para os seus netos, para os seus bisnetos, e ficar feliz de saber que Deus abençoou, porque vocês conseguiram vencer, porque nós vencemos, porque pudemos olhar e formar uma família de caráter. Porque caráter hoje está uma coisa ficando, né? Você não vê mais, e principalmente nos relacionamentos familiares. Eu quero contar para vocês uma história que está na palavra de Deus, e quero que você preste muita atenção, porque isso o Senhor colocou no meu coração, este texto da palavra de Deus, e eu tenho certeza que Ele falou comigo, está falando comigo, e vai falar com você também, amém? Está lá em 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ver aqui a história de uma família. Vou contar para vocês aqui uma história que vocês, pode ser que já conheçam, pode ser que tenha alguém aqui que não conheça, mas eu quero que, assim como eu conheço, se você conhece há muitos anos, eu acho que desde que eu nasci eu ouço essa história, e cada vez ela fala comigo, e principalmente no que diz respeito à família, ela vai falar conosco, tá? 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8, eu não vou ler a partir do verso 8, tá? Mas ele conta a história de uma família. Vai falar aqui a história de uma família que foi formada, que tinha um homem, uma mulher. Certo dia, Eliseu, que era o profeta, começa contando aqui, a partir do verso 8, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Aqui tinha uma família, aqui tinha um casal que convidou o profeta Eliseu para vir à sua casa. E este casal ainda não tinha filhos. O texto vai contando essa história. Eles ainda não tinham filhos, mas eles receberam o profeta com tanta alegria na sua casa, ainda fizeram um quartinho para o profeta Eliseu. Quem não conhece a história, depois você vai lendo. Mas, e eles ainda não tinham filhos. E Eliseu, então, profetizou que aquela mulher ia ter filhos. O homem já era idoso, ela era mais nova, mas que eles iam ter filho. Então, quero que você siga comigo agora o texto, a partir do verso 15. Então, Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou. Ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços.
O profeta foi tão bem recebido na casa daquele casal que trouxe a bênção da multiplicação da família e profetizou que eles teriam um filho. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, homem de Deus. Por quê? Porque o marido dela era já idoso, como é que ela ia ter um filho já? Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até meio-dia e morreu. Ela subiu no quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma serva para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. E ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado? Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta, disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido? E com o seu filho? E ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o seu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. Se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Vou ler até aqui. Uma história de todos nós conhecidas. Uma história de uma mulher que recebe a bênção, de uma família que recebe a bênção de Deus, de um filho. Esse filho é a alegria dessa casa. Esse filho dá novas expectativas para esta família, para esta casa, porque é bênção de Deus nesta casa. E de repente vem, né, uma doença, começa a atacar a saúde daquele rapaz, daquele menino, e ele morre nos braços da sua mãe. Ele morre ali nos braços da sua mãe. A morte é terrível. Nós estamos vendo isso nesse último ano. Cada vez que você abre qualquer noticiário, rede social, está lá o luto de um, o luto de outro. As famílias estão chorando por causa da morte física, né? Ela está abalando a estrutura de muitas e muitas famílias. Mas eu quero chamar a tua atenção aqui para outro tipo de morte que está acontecendo nos relacionamentos, para outro tipo de morte que está acontecendo nos casamentos, para outro tipo de morte que está acontecendo nas famílias, de forma silenciosa e sorrateira. As pessoas estão deixando de se relacionar dentro dos seus lares. O marido, a esposa, os filhos, não estão deixando mais com que o relacionamento trate o caráter, porque não tem mais paciência um com o outro. Não existe mais amor. São egoístas, jactanciosos, como fala aqui esse texto de 2 Timóteo. As pessoas estão se tornando assim. E eu quero chamar a tua atenção para que você comece a analisar se você também não está se tornando assim. E devagarinho a morte está sorrateiramente entrando no seu casamento, entrando na sua vida conjugal, entrando também no teu relacionamento com os teus filhos. Será que a família,
como eu falei, que é o sonho de Deus para nos tratar, para nos fazer homens e mulheres melhores e termos sucesso no que fazemos, será que nós estamos entendendo e nós estamos cuidando da nossa família? Essa mulher aqui, ela com certeza era uma mulher que, a partir do momento que ela casou, ela se colocou próxima do Senhor, ela viu o homem de Deus que entrou na casa dela, ela recebeu este homem com o coração aberto, conta a história que ela falou para o marido dela, vamos fazer um quartinho aqui para ele, para o profeta Eliseu, porque quando ele passa por aqui, coitado, ele é tão cansado e ele precisa do tempo dele, então vamos fazer um quartinho aqui para o profeta de Deus. Quando ele passa, ele pode descansar. E assim, o marido fez junto com ela. A preocupação dela, esta mulher era uma mulher que ela se preocupava com o bem-estar das pessoas, ela se preocupava com o bem-estar da casa dela. E ela então recebe a bênção, a família, o casal recebe a bênção de Deus de ser fecundo, de vir um filho. E eles estão vivendo aquela vida deles como família. Conta a história que o menino estava com o pai no campo, trabalhando com o campo, então seguramente era um pai que era atencioso, era um pai que se preocupava de ensinar o seu filho como ele tem que se formar, como ele deveria se tornar um bom homem, né? Um homem produtivo. Então ele caminhava com o pai dele. A gente começa a ver a história, você vê algumas nuances da história. Uma mulher que, de repente, o filho ele começa a ficar ruim, e o pai fala, vai lá, corre lá na tua mãe, que ela sabe o que ela tem que fazer para que você se sinta melhor. E ele corre e vai atrás da mãe, e a mãe recebe ele, põe no colo, é uma mãe carinhosa, é uma mãe preocupada, é uma mãe que está ali cuidando do seu filho, mas o filho morre nos braços dela, o filho morre nos braços dela. A partir do momento que o filho morre, o que ela faz? Ela pega, corre, leva lá na cama, coloca, sai, não fala nada para ninguém que o filho morreu, não se desespera na frente de ninguém, ela reconhece o filho está morto, ela sabe que o filho está morto. E ela passa pelo marido, o marido pergunta aonde que ela vai, ela fala, não se preocupe, só me arrume um servo, jumento, que eu possa ir, eu preciso encontrar um homem de Deus. E daí, esse marido fala, mas por que você vai hoje? Traz o homem de Deus, não é lua nova, não é dia de ir na igreja, não é domingo. E ela pega, corre, passa por Geazi, que é o servo, E Geazi pergunta como é que está tudo, e ela fala assim, está tudo bem. Está bem o marido, está bem a casa, está tudo bem, porque ela tinha um objetivo. Era correr aos pés do profeta. O que significava para ela aquilo? Correr aos pés do profeta, para aquele que ia dar a solução, e ela sabia que aquele homem era um homem de Deus. Ela sabia que ali ela ia encontrar Deus. Não importava. Não era lua nova, não era dia de ir para a igreja, mas ela sabia aonde ela podia se posicionar. E ela foi atrás. Para quê? Para pedir. Para que aquele que pudesse dar a solução, desse a solução da morte do seu filho. Ela sabia, ela reconhecia que tinha morte lá na casa dela. E que só Deus era suficiente para trazer vida novamente ao seu filho. Só Deus poderia fazer isso. E conta o texto que ela chega na presença de Eliseu. Eliseu até então não sabia, não tinha noção do que tinha acontecido, mas quando ela fala do filho, quando ela expressa a dor dela por causa do filho, Eliseu então entendeu que havia morte naquela casa. Havia morte. E que precisava determinar a vida naquela casa. E é interessante que Eliseu fala para Geazi, vai lá, coloca o seu cajado lá em cima, Ele fala, vai. Ela se posiciona, ela fala, não é ele que tem que ir.
Não é ele, Senhor, enquanto o Senhor não for comigo, eu não vou retornar lá, eu não vou sair daqui, até que o Senhor vá comigo à minha casa. Até que o Senhor vá. Ela é persistente, ela é perseverante, não é a voz de, não é qualquer um que eu quero realmente a presença do homem de Deus, é Ele que vai fazer. É a presença do Deus vivo que eu quero na minha casa, para que realmente a morte cesse e o meu filho se levante. E ela se posiciona. E o que acontece no final da história? Nós vemos que aquele menino, ele ressuscita. E quando eu li esse texto, eu falava, Senhor, há tanta morte nos relacionamentos. E nós sabemos que só existe um que é capaz de trazer vida novamente. E é Jesus Cristo. E quando nós falamos da família aos pés da cruz, o que significa a cruz? A cruz é morte. A cruz é a morte do ego, é a morte do eu. Em vez de deixar o nosso relacionamento dentro da casa, o nosso relacionamento familiar, ir morrendo ao ponto de desaparecer as famílias, de desaparecer, quem sabe, a tua família, é sim momento de morte, de nós olharmos para o nosso ego primeiro e falar assim, esse precisa morrer, para que o Senhor viva. Para que haja vida novamente, eu vou ter que olhar para o meu marido, olhar para a minha esposa, e entender que eu preciso servir mais, que eu preciso cuidar mais, que eu preciso me doar mais. Porque se não houver doação, e aí vem também o texto lá de 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala que a cruz é loucura para sábios e entendidos, mas para nós que somos do Senhor é o poder de Deus. Porque muitas vezes você, nem eu, queremos pedir perdão para o nosso cônjuge. Porque tem a ver com a nossa natureza egoísta. Muitas vezes nós não queremos pedir perdão para os nossos filhos. Nós não queremos reconhecer os nossos erros. Porque dói, a carne é terrível, né? Você crucificar o teu eu ali para pedir perdão, você crucificar o teu eu para melhorar tua maneira de agir dentro da casa, com tua esposa, com teu marido, com teus filhos, para que não morra ninguém. Esta mulher, ela poderia ter, desde que ela saiu da casa, ou desde que o filho morreu, ela poderia ter saído gritando, falando com todo mundo, né? O nosso grande erro, quando nós estamos com uma situação dentro da nossa casa de morte, sabe qual é? É sair gritando, falando aos quatro ventos, falando para todo mundo, e não procurar a fonte certa, as pessoas certas que vão nos ajudar. A gente começa a falar um do outro, gritar quando o relacionamento está morrendo. A gente começa a falar dos filhos. E a gente não é capaz de visualizar que há, sim, um Deus poderoso que pode trazer vida novamente dentro da nossa casa. Mas isto nós precisamos o que fazer? Se lançar aos pés da cruz. Essa mulher, ela foi e se lançou aos pés do profeta, que significava ali naqueles dias, o homem que tinha a voz de Deus. Era o homem que trazia a bênção de Deus para as famílias. E hoje nós sabemos, depois que Jesus veio, que hoje nós não precisamos ficar nos colocando aos pés de homens e mulheres, nós vamos direto aos pés do Senhor Jesus. Quando Ele disse, eu estou convosco todos os dias, Ele não está com os ouvidos dele surdos, Ele diz, eu estou com vocês. E se Ele está conosco, aonde que você tem lançado o desejo de que haja vida novamente dentro da tua casa? Se você sair falando para todo mundo
Todo mundo não vai resolver os teus problemas. Procure a fonte certa. Sim, procure homens e mulheres de Deus que podem te aconselhar, mas quem vai restaurar e trazer a vida novamente ao seu casamento é quando você reconhece. Quem vai trazer vida novamente à sua família, aos seus filhos, é quando você se lança aos pés do Senhor. Quantos pais estão vendo os seus filhos mortos dentro de casa? Mortos espiritualmente e não estão fazendo nada. E quantas vezes sai falando um monte dos seus filhos por aí, em vez de procurar a fonte certa. Não é qualquer pessoa que vai trazer a vida e vai solucionar os problemas das nossas famílias. É o Senhor Jesus. Ele é capaz. Tem pessoas que estão desistindo das suas famílias, desistindo dos seus casamentos. Sabe por quê? E ainda falando, eu quero ser feliz. Se não houver cruz em você, se não houver cruz em mim, o primeiro que vai morrer não é seu marido, sua esposa, seus filhos, o primeiro que morre é você. Sou eu. Por isso que a palavra da cruz é loucura para sábios e entendidos, mas é o poder de Deus para aqueles que creem. É isso que está faltando hoje nas famílias e principalmente nas famílias que conhecem ao Senhor Jesus. Porque não levam mais a sério esta palavra. E vão deixando as coisas do mundo entrar dentro das suas casas. Quando a palavra do Senhor nos exorta, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como nós queremos experimentar a boa, agradável vontade de Deus nos nossos casamentos, nas nossas vidas, nos nossos futuros casamentos, se nós negamos a cruz, a cruz é morte do eu. É isso que Jesus fez, é isso que Ele fez quando Ele se entregou por cada um de nós. Ele não precisava de nada disso. Ele não precisava da cruz. Quantas vezes você questiona, mas por que Jesus tinha que morrer na cruz? Justamente para mostrar a mim e a você que o ser humano, a carne, ela precisa morrer para o eu, para que nasça uma nova mulher, um novo homem, que não fica só preso às coisas terrenas, mas que olha para as coisas espirituais, que não deixa se levar pela ganância, porque hoje, infelizmente, o que nós estamos vendo acontecer é isto, a ganância no meio do povo de Deus, fora do povo de Deus, a arrogância, a egoísmo, tudo isso são frutos da carne, se a gente for olhar, né? São obras da carne, sabe? Lá em Gálatas capítulo 5, que fala dos frutos do Espírito e das obras da carne. E nós, como cristãos, a gente precisa olhar isso com seriedade, quando Jesus, o que Ele realizou por nós. Lá em Filipenses, você pode abrir o livro de Filipenses. Filipenses, verso 2, diz assim, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, eu tenho liberdade de falar com vocês assim, porque vocês são homens e mulheres de Deus, já cristãos, que conhecem a Cristo, por isso esta palavra é minha e é tua, para nós. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Agora nós estamos falando da família. Vamos colocar isso, contextualizar isso dentro da nossa casa. Nós estamos tendo comunhão no Espírito juntos? Nós estamos tendo
profunda afeição e compaixão um pelo outro, nós estamos completando a nossa alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Nossa, mas é difícil ter o mesmo modo de pensar, marido, mulher, filhos. Mas aqui fala que é para a gente ter o mesmo modo de pensar. Porque se a gente não tiver o mesmo modo de pensar, nós não construímos nada como família. É interessante. Como que as famílias estão, o que está acontecendo hoje? Os casais, filhos, não têm mais o mesmo modo de pensar. Principalmente na fé cristã. Um pensa A, o outro pensa B, o outro pensa C, e assim por aí. Não tem o mesmo modo de pensar. Como Deus vai abençoar? Se não há unidade na família, no casamento. Um só espírito e uma só atitude. Entrar em acordo. A família poder falar assim, olha, é isso que nós queremos juntos. É isso que nós vamos alcançar juntos. Aí a família não alcança nada, há discórdia. Porque um quer uma coisa, o outro quer outra. Mas não é capaz um de olhar no olho do outro e falar, tá, então o que nós podemos construir juntos? Será que a família que não tiver essa atitude, será que ela vai conseguir resistir aos últimos dias? Ao tempo como está? Não consegue. Sabe por quê? Porque se não tiver isso de olhar um para o outro e falar assim, tá, eu cedo aqui, eu crucifico essa minha vontade em favor dessa tua vontade. Para que a gente tenha o mesmo pensar. É assim que se constrói família. Crucificando o eu. Crucificando os nossos desejos pessoais. Se ambos entenderem isto como casal, como pais e filhos, a família vai se sustentando. E nessa família vai tendo vida. Porque eu entendo a cruz de Cristo isto. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida de Cristo é tudo que eu e você precisamos. É tudo que a nossa família precisa. Para viver em paz, para viver bem. Para enfrentar os desafios. Porque se tiver unidade, o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Está lá em Eclesiastes, não é verdade? Ele não vai se romper. Quando existe um pai, uma mãe, um marido, uma esposa unido, o filho vai ser abençoado. E Deus nesta aliança, nesta unidade, então, um só espírito e uma só atitude. Diz aqui, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Você tem considerado o seu marido superior a você? Você, marido, tem considerado sua esposa superior a você? Você tem considerado teus filhos superiores a você? É difícil, né? Tem pais que, meu Deus, ele tem que me ouvir, ele tem que fazer o que eu quero, é assim que tem que ser, porque eu sou o pai, eu sou a mãe. Nem sempre. Nós, pais e mães, acertamos, viu, queridos? Quantas vezes nós tivemos que chamar os nossos filhos e pedir perdão para eles? Porque nós erramos. E se nós erramos, nós temos que crucificar a nossa carne. O nosso ego, o nosso eu, estender a mão, pedir perdão. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Não. Importa só o que eu quero, são os meus interesses, são as minhas coisas. E não é assim. Não é assim que Deus quer para a nossa família. Não é isso que o Senhor quer para a sua igreja. Ele quer que as famílias se tornem fortes. Mas quando nós nos fortalecemos, quando nós olhamos uns para os outros, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E o que ele fez? Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se,
mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele morreu. Morte de cruz. Ele não precisava, mas para matar a carne, que infelizmente, ela é má, perversa. A natureza humana, a gente sabe, ela é oriunda do pecado, da rebelião. Por isso que a carne, a gente luta tanto com a carne. Por isso que nós temos que dominar a nossa carne com o Espírito, amém? O Espírito prevalece, a carne tem que morrer. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A morte dele resultou em glória, em honra. A morte de Jesus, o eis-me aqui dele, a cruz que ele levou, ressuscitou, trouxe a ele a glória do Pai. Ele recebeu a glória do Pai, porque ele foi obediente. Será que não é isso que Deus quer para a nossa casa? Sim, é. Todas as vezes que nós... E será que o momento que você está vendo que tem morte na tua casa, a morte no relacionamento, a morte, você está indo aos pés de quem pode dar a vida, que é Jesus? Qual tem sido a tua atitude, pai, mãe, filho? Qual tem sido a tua atitude em favor da tua família? Aquela mulher, ela não saiu gritando para que todos pudessem olhar e ver a miséria da morte que estava ali dentro da casa dela. Ela foi para o lugar certo, para o homem de Deus. Deus não quer que você fique se auto-justificando. Deus não quer que você fique gritando para os quatro ventos, que a tua casamento está indo embora, que os teus filhos não prestam, que o teu marido não presta, que a tua esposa... Não. Ele quer tratar ele quer trazer vida novamente. Se você crê, é isso que o Senhor quer fazer. Ministério de louvor, por favor. Queria que você ficasse em pé agora. Amém? Eu não sei como está tua casa, tua família. Quem sabe, durante esse momento em que nós ficamos aqui conversando, né? Porque também é uma conversa. Trazer a palavra do Senhor é isto, né? Como está? Você percebeu que há alguma coisa na tua casa? Você percebeu alguma coisa doente que pode trazer a morte? É isso que o Espírito Santo quer falar conosco, que está falando. Tem algum momento ali que você está percebendo que há uma doença no relacionamento seu e que precisa ser colocado aos pés da cruz? Você precisa reconhecer que, de repente, essa doença que está acontecendo, que pode levar à morte a tua família, é você que está provocando. Normalmente, a doença no nosso corpo, ela não vem de graça, né? Com exceção desse vírus aí, que é uma praga, né? Mas, quando você está com a boa imunidade, nós estamos aprendendo isso, né? Quando você tem bastante vitamina D, zinco, quando você está com tua imunidade alta, você consegue superar esse vírus. Eu falo para vocês porque nós já passamos e nós sabemos que nós conseguimos porque a nossa imunidade, nós começamos a tomar vitamina, cuidar da imunidade. Nós sabemos como guerrear contra. Então, contra uma doença, a gente sabe como a gente tem que se posicionar. Se há uma doença que você pensa que não pode matar seu relacionamento, eu vou dizer para você que ela pode trazer morte para dentro da sua casa. O pai desse menino não percebeu que a dor do cabeça do filho podia ter levado o filho para a morte. Ele nem sonhou. Porque quem sabe se naquele momento ele tivesse vendo a dor de cabeça do filho ali, quem sabe o filho não tivesse morrido no momento. Mas ele ainda fez o menino retornar para casa. Quem sabe o esforço? Não sei.
O que você precisa fazer para que a sua família seja bem-sucedida, para que haja paz, que haja alegria? O Senhor está falando conosco. Coloca aos pés da cruz. Amém? Pede perdão, se arrepende, crucifica o ego, o eu. Quando a gente pede perdão e se arrepende, é isso que nós estamos fazendo aos pés da cruz. A palavra da cruz é loucura para aqueles que estão fora da graça de Deus. Mas é poder de Deus para todo aquele que crê. É poder de Deus para restaurar teu casamento, é poder de Deus para restaurar tua família, é poder de Deus para proteger a tua família. Hoje, quando nós nos aproximamos da cruz do Senhor, nós temos proteção, como estarmos debaixo da sombra do Altíssimo. Se você sente que você precisa, você fala: Senhor, eu vejo, Senhor, eu sinto que na minha vida tem alguma coisa que pode trazer uma doença tão grave dentro da minha casa, da minha família. E eu quero colocar aos teus pés. Senhor, eu sinto que a minha família está desmoronando. Eu sinto, Senhor, que eu preciso, Senhor, de Ti. E não há outro, e ninguém vai resolver o problema, só o Senhor é capaz de trabalhar o caráter, o meu caráter, o caráter do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos. Senhor, olha para minha casa, olha para mim. Se você sente isso, põe a mão no seu coração. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente. Eu quero que você, como o Senhor, aonde você está, porque você está entrando aos pés da cruz. Eu também. Que em nome de Jesus, o Senhor não permita que venha nenhuma doença para tirar a vida da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Nem doença espiritual, nem uma doença nas emoções, na alma. Mas que o Senhor venha trazendo vida e vida de Cristo. Se você sente agora no seu coração de ajoelhar por sua casa, por sua família, faça isso. Você que pode, faça isso. Faça isso, vamos colocar aos pés da cruz. Vamos reconhecer a necessidade que nós temos de nos ajoelhar na presença do Senhor e de pedir que o Senhor trate o que precisa ser tratado. Trata o nosso caráter, Senhor. Se você pode se ajoelhar, se ajoelha, fala com o Senhor, diga: Senhor, eu coloco diante de Ti agora, Senhor, esta situação, Senhor, que pode se tornar uma gangrena e pode matar o relacionamento da minha família, o meu casamento. Coloco diante de Ti agora, Senhor, e declaro, Senhor, que Tu és vida na minha casa. Senhor Jesus, toma o coração, Senhor, dos meus irmãos nesta manhã, das minhas irmãs, Senhor. Tu conheces, Tu sabes o que precisa ser tratado nessas casas, nessas famílias, Senhor. Não permita, Pai, não permita, Senhor, que as famílias sejam destruídas, Senhor. Mas que possamos, Senhor, sim, ver, Senhor, as nossas famílias, Senhor, sendo sustentadas por Ti, fortalecidas, aonde o Senhor está, Senhor, aonde o Teu Espírito habita, Senhor. Oh Deus, colocamos, Senhor, aos Teus pés as nossas famílias, Senhor, e cremos que o Senhor vai trabalhar nestas vidas, vai trazer vida dentro desta casa, assim como o Senhor trouxe vida novamente àquele rapaz. O Senhor vai trazer vida a estes casamentos, vida a estas famílias, Pai. Vida a estes filhos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.